Dizem que os behavioristas ignoram sentimentos, pensamentos e comportamento consciente. Será que isso é mesmo verdade? Vem comigo que eu te explico. No exercício da minha prática profissional, é muito comum eu escutar de alunos, professores, que nós behavioristas não temos coração, que nós analistas do comportamento não temos sentimentos e que nós estudamos somente o comportamento que pode ser observado. Até que ponto essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira? Acredito que o grande equívoco que as pessoas fazem sobre isso começou a acontecer lá em 1913, quando o fundador do behaviorismo, John Watson, publicou um manifesto, ou melhor, um artigo intitulado A Psicologia como um Behaviorista a Ver. Nesse artigo, Watson tece uma série de críticas àquilo que ele considerava ser os maiores defeitos da psicologia, e o defeito era o defeito metodológico. O que acontecia com a psicologia naquela época? A psicologia ela surgiu como ciência com o objetivo de estudar o comportamento consciente ou a consciência. E aí, os psicólogos da época utilizavam um método chamado introspecção. Mas Igor, o que é introspecção? Introspecção equivale a olhar para dentro da gente mesmo e ao mesmo tempo narrar aquilo que nós estamos sentindo, pensando ou aquilo que nós estamos observando. Então os psicólogos da época apresentavam estímulos, apresentavam uma série de condições e perguntavam para as pessoas o que elas sentiam, o que elas observavam e o que elas pensavam. O grande problema desse método da introspecção era que o mesmo estímulo que era apresentado para várias pessoas produziam respostas diferentes. Suponha, por exemplo, que eu te apresente uma figura de uma casa rosa, né, quase uma cor meio salmão. E aí eu pergunto para você que tipo de cor é essa? Algumas pessoas vão dizer que a casa é rosa, outras pessoas vão dizer que a casa tem cor de goiaba, outros vão dizer que a casa é cor salmão. Repare que essas mesmas respostas ao mesmo estímulo, elas não são padronizadas. E aí então, pensando nessa ausência de padronização, o Watson teceu duras críticas ao método introspectivo porque ele se baseava na ideia do modelo positivista, em que a verdade é uma verdade consensual. Ou seja, ao apresentar a casa rosa, todo mundo deveria dizer que a casa é rosa, o que não acontecia. Então, pensando nesse modelo, tentando padronizar e uniformizar a psicologia, John Watson então propõe a ideia de excluir o método introspectivo e utilizar somente um método experimental. E é aí então que surge a grande confusão. O Watson vai dizer assim, olha, nós temos que estudar então somente aquilo que nós podemos observar e formular leis somente para aquilo que a gente observa. E que nesse caso o que nós podemos observar é o comportamento motor ou o comportamento glandular. E que em tese, comportamento significa o quê? Aquilo que as pessoas fazem ou aquilo que as pessoas dizem. Porém, o Watson nunca ignorou os eventos privados. O Watson nunca disse que os eventos privados não existiam. Ele somente afirmava que nós não teríamos ou nós não tínhamos tecnologias suficientes para a época para poder estudar esses eventos privados porque não tinha consenso. E aí ele até afirma no artigo dele, A Psicologia como um Behaviorista a Ver, de que se um dia a psicologia tiver provavelmente tecnologias para estudar os eventos privados, que essa compreensão então seja feita. Então, a partir dessa explicação, nunca mais afirme que o behaviorista ignora os eventos privados. Quer saber mais sobre o behaviorismo? Vem para a Liga Behaviorista que eu te explico.